Olá, tudo bem? Como vocês passaram a semana? Agora me contem. Gostaram da videoaula da semana passada em que a gente aprendeu a fazer iogurte? E nós descobrimos que há decompositores do bem, né? No nosso organismo há decompositores que transformam os alimentos através da fermentação e os cogumelos, que são fungos que também fazem cada comida deliciosa. Agora, nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos desde que voltamos de férias. Porque para a gente aprender um novo conteúdo, a gente tem que ter o anterior bem guardado na cabecinha. Então, vamos para a nossa revisão? A gente agora vai ter um panorama de tudo que nós aprendemos até aqui. Revendo o que aprendemos. O dia a dia dos animais. Nós aprendemos sobre o ciclo de vida dos animais. O ciclo de vida são as etapas pelas quais os seres vivos passam. Todos os seres vivos nascem, se desenvolvem, se reproduzem e um dia morrem. Para completar o seu ciclo de vida, os animais necessitam de ambientes adequados. Além de ter a luz solar, eles precisam de abrigo, de alimentação e de água. Nós vimos também que para caçarem ou se protegerem, alguns animais têm características ou recursos especiais. Nós vimos a camuflagem, que é aquela capacidade que eles têm de se misturarem ao ambiente. Eles ficam disfarçados ali, é difícil enxergá-los. Vimos também que alguns animais são dotados de uma cobertura especial do corpo, como o porco-espinho, que solta os seus espinhos ao se sentir ameaçado, a tartaruga, que se esconde dentro da sua carapaça quando está com medo ou quando se sente em perigo. Vimos também que alguns animais possuem veneno, que o veneno é usado como forma também de se proteger. E outros ainda contam com elementos surpresa, como os polvos e as lulas, que soltam aquela tinta escura para confundir os seus predadores. Vimos também o gambá, que solta um odor extremamente desagradável e aí o predador foge. Cadeia alimentar é a relação que existe entre as plantas ou as algas e os animais de um determinado ambiente, em que um se alimenta do outro para garantir a sobrevivência. Aqui nós temos um vegetal, que é o produtor da cadeia alimentar. Ele vai servir de alimento para este consumidor herbívoro, que parece um grilinho, um gafanhoto. O sapo, por sua vez, é o consumidor carnívoro. Ele vai comer este animalzinho aqui. A cobra também é um consumidor carnívoro. Ela vai se alimentar do sapo. Esta águia também é um consumidor carnívoro que vai se alimentar da cobra. Por fim, nós temos os decompositores, que se alimentam de restos de animais e vegetais mortos e vão nutrir o solo, fechando assim o ciclo da cadeia alimentar. Produtores. Os vegetais são chamados de produtores porque só eles conseguem produzir o seu próprio alimento sem depender de outro ser vivo. Num processo chamado fotossíntese, que nós já estudamos, a planta consegue usar a água e os sais minerais do solo, junto com o gás carbônico absorvido pelas folhas e a energia do sol, e preparar com tudo isso o próprio alimento. Os consumidores herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais. Eles são chamados de consumidores primários. Consumidores carnívoros. Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais. São os consumidores secundários.
Fechando o ciclo da cadeia alimentar, nós temos os decompositores. Eles são chamados decompositores porque eles transformam os restos mortais de plantas e dos animais em nutrientes para o solo. Os fungos e as bactérias são os principais decompositores da natureza. Nós podemos ver a ação dos decompositores no solo rico em nutrientes. Lembra que nós vimos o solo rico em humus? E também na alimentação. Eles são fundamentais na produção de queijos, vinhos, pães. Agora que nós já revimos o conteúdo, se você ainda tiver alguma dúvida, você pode voltar nas videoaulas e nos PowerPoints que estão lá no Moodle. A gente, sempre que tiver uma dúvida, a gente tem essa possibilidade de rever o conteúdo estudado. Também no seu livro está tudo aquilo que nós falamos aqui na aula de hoje, tá bom? Prepare-se que as nossas avaliações estão chegando. O estudo a gente tem que ter como hábito ele ser diário para que a gente possa ter o conhecimento bem guardado na nossa cabecinha, tá bom? E lá no Moodle tem umas atividades divertidas para você ver se você já está sabendo. Ah, e lembra aquele jogo que tem no nosso livro, lá daquele encarte, aquele baralhinho da cadeia alimentar? Jogue, aproveite, aquilo vai ajudar você a sedimentar esse conteúdo aprendido, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!